Marcos capítulo 4, leremos a partir do versículo de número 35, iremos até o versículo 41, estarei lendo e os irmãos acompanharão. Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, onde a palavra do Senhor fala-nos assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Vamos orar. Senhor, te damos graças, ó Deus, porque reconhecemos o privilégio que temos, Pai, de pertencermos à Tua família, ó Deus, e termos a certeza de que Tu estás conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvamos o Teu nome, Senhor, pelos detalhes, ó Pai, da nossa vida com os quais o Senhor se preocupa. O Senhor, o Criador do universo, se preocupa conosco. Louvamos o Teu nome, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que Tu tens realizado na vida dos Teus servos, Orlando e Dil, e por aquilo que Tu tens feito, Pai, ó Deus, nas vidas de cada um dos membros desta igreja. Obrigado, Pai. Continua a nos falar e a nos dirigir, manifestando assim o Teu cuidado para conosco. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, expressar publicamente a gratidão é reconhecer que o benefício que gozamos é resultado da ação de Deus. É manifestar também publicamente a nossa confiança no Senhor, é mostrar que nós entendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Entretanto, quando nós expressamos a gratidão, junto com a gratidão nós trazemos à memória as dificuldades que enfrentamos. O momento em que o benefício que recebemos não existia. O momento em que nós estávamos sofrendo e nós lembramos: Deus nos livrou. Contudo, o caminho através das dificuldades até o momento em que nós recebemos o que esperávamos, então chegamos a agradecer, ele nem sempre é caracterizado por plena confiança, nem sempre é caracterizado por uma perseverança, porque, irmãos, nós somos humanos, e por essa razão, em alguns momentos, como os discípulos que estavam com Jesus no barco, nós levantamos questionamentos que parecem estranhos à nossa fé, mas às vezes nós perguntamos: Deus, o Senhor se importa? Porque, irmãos, isso é tão natural ao sofrimento, que nós encontramos até nos salmos. Os salmistas, por exemplo, o salmo de número 13, o salmista diz: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Irmãos, durante o sofrimento, durante as dificuldades, quando nós temos a expectativa de recebermos a bênção, irmãos, às vezes nós questionamos. E por isso, nesta noite, irmãos, pensando na questão da gratidão, mas considerando esse processo que tem como desfecho a bênção que os irmãos apresentam diante da igreja, expressando sua gratidão, quero pensar com os irmãos sobre esse questionamento que os discípulos levantam e a resposta que vem por meio da operação de Deus. Deus se importa. E a primeira coisa que quero destacar, irmãos, é que Deus se importa tanto que Ele utiliza as circunstâncias para nos ensinar lições. É interessante, irmãos, que uma das lições
que eu percebo nesse texto aqui, ela tem tudo a ver com a interpretação bíblica. Uma lição que eu vejo nesse texto, irmãos, é que nenhuma história pode ser interpretada a partir de um momento. A interpretação dos discípulos no meio da tempestade era uma interpretação parcial. É o mesmo que nós pegarmos um versículo e interpretarmos independente do seu contexto, um versículo isolado, como se nós apenas conhecêssemos o versículo 35, Jesus diz, passemos para outra margem, mas nós não chegamos na outra margem. Imagine como os discípulos ali, então, no meio da dificuldade, eles, de alguma forma, eles interpretam a história, aquilo que Jesus disse, à luz de um único momento, mas a visão deles era parcial. E, irmãos, por vezes nós somos guiados por perspectivas parciais. Nós não conhecemos toda a história, então estamos sofrendo agora, mas quem disse que Deus não está no controle? Quem disse que Ele não está conosco? Quem disse que Ele está dormindo? Porque o guarda de Israel nunca dorme. É importante nós pensarmos nisso, irmãos, porque quando nós lemos o texto completo, nós vemos que aquilo que os discípulos consideravam um problema, foi resolvido. E a palavra que Jesus disse no início, passemos, ela se cumpriu. Então, no final da história, é que nós chegamos à conclusão daquilo que nós já deveríamos saber. É que nós chegamos à conclusão, como os discípulos, que Jesus era mais do que um simples homem, que Ele estava no controle de toda a situação. Se Ele disse que iriam passar, então eles iriam passar. Então, a outra lição que nós aprendemos aqui, que Deus nos ensina por meio das circunstâncias, é que Ele cumpre a sua palavra. E na sua palavra, o Senhor Jesus, Ele nos disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, não importa o que estamos enfrentando, Ele está conosco. Não importa se está doendo, Ele está conosco. E Ele fará a sua vontade. Ele vai nos conduzir aquilo que é melhor, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aí eu aprendo também, irmãos, uma outra lição, que Deus, Ele se importa, não só comigo, que estou sofrendo, mas Ele se importa com os outros. Deus não se importa somente com o meu e o seu problema, Ele se importa com o problema da humanidade. Porque, irmãos, não sei se os irmãos já pararam para pensar, né? O que Jesus queria fazer na outra margem? Qual era o propósito de Jesus? E aí, quando nós vamos a Marcos capítulo 5, versículo 1, nós vemos que eles chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo Jesus do barco, lhe saiu logo ao encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeia se podia alguém prender. Não sei se os irmãos já tentaram imaginar esse cenário, irmãos. Porque a coisa é mais aterrorizante do que nós podemos imaginar. Veja, versículo 35 diz que já era tarde. Eles atravessaram de uma margem à outra. O trecho em que eles atravessaram tinha uma distância de cerca de 8 quilômetros. Eles não tinham um barco a motor, ou eles estavam utilizando o vento, através das velas, ou então remos. Então, considerando a tempestade, é provável que eles tenham levado aí no mínimo 1 hora para fazer a travessia. Jesus até dormiu. Mas, quando eles chegaram do outro lado, certamente já estava de noite. E o local era uma região rochosa, com cavernas que as pessoas utilizavam como tumbas, sepulcros, como diz o texto aqui. Imagina aí, como num cemitério. Então eles chegam, imagina, num cemitério, à noite. Jesus desce do barco, e assim que ele desce do barco, irmãos, vem um homem endemoniado,
um homem que não era calmo, porque ele rompia correntes, ele não veio quietinho. Eu fico imaginando, irmãos, que de repente, no meio do escuro, eles devem ter ouvido um grito, porque uma pessoa endemoniada, ela não vem de uma forma natural. Imagina só, tudo escuro, irmãos, sem iluminação, um lugar onde só tem sepulcros, e de repente você ouve, você iria lá? Se Jesus dissesse assim, ó, vai lá no cemitério, de noite, porque vai ter um camarada lá, possuído por um demônio, e você precisa evangelizá-lo. Será que se Jesus fizesse esse convite aos discípulos, eles acompanhariam Jesus? Será que se Jesus, inclusive, informasse que eles iriam a uma região onde havia predominantemente povos gentios, ou seja, não judeus, eles iriam àquele local? Mas Jesus, irmãos, ele tem uma perspectiva completa. A visão de Jesus é completa, a visão dos discípulos era parcial. Eles encararam uma tempestade, para eles era a maior das dificuldades, era o problema deles, o nosso problema é sempre maior do que o dos outros, mas Jesus, ele enxerga o problema da humanidade. Havia um homem que precisava do evangelho, precisava de libertação, e Jesus entendeu que era necessário passar a outra margem. Havia uma outra pessoa enfrentando um problema, e um problema maior do que uma tempestade. Um homem que precisava de libertação. E Jesus usa as circunstâncias para mostrar a importância dos outros seres humanos, para mostrar o problema, que o problema não existe só na minha vida, mas existem problemas maiores. Interessante que Jesus, ele convida a sua igreja para participar da sua obra. Ao invés de enxergarmos que Jesus os convidou para sofrerem com uma tempestade, é importante enxergarmos que Jesus os convidou para participarem da missão, para participarem da sua obra. Porque Jesus está operando, irmãos, mesmo quando nós estamos sofrendo, Ele está operando em outros corações também. E eu me lembro, irmãos, quando o Christian ficou internado, né, nós estávamos lá no hospital, e naturalmente no momento do sofrimento nós levantamos questionamentos, nós somos humanos, mas em um dado momento nós entendemos, depois quando a história estava completa, nós entendemos a razão pela qual o Senhor tinha nos levado lá. Naquele hospital havia um pastor que tinha abandonado o ministério, os filhos estavam afastados da igreja, ele já nem congregava mais. Então Deus me deu a oportunidade de conversar com aquele homem e falar aquilo que a Bíblia diz, motivá-lo a confiar em Cristo. Então, para a glória de Deus, naquela ocasião, aquele ministério foi restaurado. Ele chorou, derramou lágrimas, e eu entendi que Jesus nos levou para aquela tempestade porque Ele tinha a intenção de tratar do problema de alguém que já estava lá, sofrendo também, assim como eu. Segunda coisa que quero destacar, irmãos, a respeito dessa pergunta, dessa temática, Deus se importa, é que Deus se importa tanto, irmãos, que mesmo quando nós reclamamos, Ele mostra amor. Olha que interessante, irmãos, nós vemos que os discípulos, o texto diz aqui que Jesus disse a eles, passemos para outra margem. O que Jesus está falando com eles? Que eles preparem o barco, como ele já havia orientado em Marcos 3, versículo 9, que eles preparem o barco para que eles possam partir. Então eles cuidaram dos detalhes, prepararam o barco, mas a multidão ficou na margem. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo. Veja, eles levaram Jesus consigo, porque eles cuidaram dos detalhes da embarcação. Então, irmãos, quando a tempestade vem, e eles percebem que Jesus estava dormindo, eu imagino que pareceu para eles que alguma coisa estava errada.
Poxa, nós estamos aqui nos engajando para manter o barco na superfície. E Jesus está dormindo. Jesus nos chamou para essa tempestade, para atravessarmos, já está tarde. Era para a gente estar descansando. E nessas circunstâncias, irmãos, nós tendemos a comparar. É possível que eles tenham pensado, poxa, a multidão ficou lá na margem. Eles não estão sofrendo como nós. Mas nós estamos aqui nessa tempestade. Por que eu fui seguir Jesus? Estou sofrendo. E diante do sofrimento, irmãos, nós começamos a levantar esse tipo de questionamento, fazemos comparações, e a bondade de Deus acaba sendo questionada. Irmãos, eu e Bianca, nós não podemos gerar filhos, né? Então Deus nos abençoou por meio da adoção, né? Então nós, quando estávamos com o Cristo internado, algo que assim, naturalmente veio ao nosso coração, foi que, poxa, eu não posso ter filhos, só tenho um. E há outras pessoas que são inconsequentes e têm muitos filhos. Poxa, Senhor, vai levar o meu? Só tenho um. Então, assim como aqueles discípulos, em algum momento nós pensamos, poxa, parece que está errado. Parece errado. Mas Deus, Ele nos mostrou que o mesmo Deus que nos deu, Ele era plenamente capaz de nos consolar se Ele o levasse. E Ele falou aos nossos corações de uma maneira tão profunda, e nós entendemos que não importa o que vivamos, precisamos glorificar a Deus. Irmãos, e nesses momentos, nós nos portamos como esses discípulos. E o amor de Jesus é manifestado quando, mais do que fazer a tempestade cessar, Jesus, Ele responde à pergunta dos discípulos com duas perguntas. Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Palavra traduzida como tímidos dá a ideia de acovardamento. Fé tem relação direta com confiança. Então sobrava covardia e faltava confiança. Jesus, Ele mostra amor apontando onde está o problema. O problema não estava na tempestade, o problema não estava no vento, o problema estava no coração. O problema não estava no fato de nós não podermos gerar filhos ou de nosso filho estar enfermo. O problema estava no coração. Porque nós não poderíamos nos comparar com os outros, mas agradecer a Deus pelo privilégio que Ele nos deu, irmãos. O privilégio de, ao invés de Deus realizar o milagre em mim, Ele realizar o milagre através de mim. O privilégio de nós interrompermos um processo que poderia culminar na marginalização. Deus nos dá a oportunidade de sermos pais. Como Deus é maravilhoso. Então Deus mostrou que precisávamos corrigir algo no coração. E lembro que nós vimos que o exame mostrava ele com 70% do pulmão comprometido, né? E depois, quando chegamos no hospital, já não estava daquela forma, né? Parecia que alguma coisa tinha acontecido e nós, por um momento, consideramos que poderia ser um erro no exame. Mas logo depois, Deus falou aos nossos corações, nos mostrando que Ele mesmo realizara aquele milagre. É o que nós precisamos refletir, irmãos, porque é preciso confiar em Deus, não só para receber bênçãos, mas também para não receber.
nós precisamos permanecer com o Senhor, independente das circunstâncias. Se enfrentamos tempestades ou se estamos diante da bonança. Deus está conosco e tudo que Deus faz é bom. Não tenho dúvida disso. Porque justamente, em toda essa reflexão, Deus nos levou a valorizarmos ainda mais a paternidade e a maternidade e decidimos aumentar a família. Então, vamos adotar mais um. Então, enfim, mas nós entendemos que isso é a evidência do amor de Deus. Terceira coisa, irmãos, quero destacar a respeito dessa pergunta, Deus se importa. É que Deus se importa tanto que Ele corrige a nossa visão. Perceba que os discípulos, eles chegaram a uma conclusão estranha, porque eu acredito que nós lemos a Bíblia, costumamos ler a Bíblia, com a ideia de que Jesus é divino, de que Jesus, ele estava no princípio, ele criou todas as coisas, mas os discípulos, eles estavam num processo em que o seu entendimento a respeito da pessoa de Cristo ainda estava em progresso. Então, eles mostram aqui que eles não sabiam que Jesus era de fato divino ainda. Eles haviam visto Jesus curar pessoas, expulsar demônios, mas de repente Jesus, ele controla agora a natureza. Então isso os surpreende. O texto diz que eles sentiram um grande temor e perguntaram, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam exatamente quem era Jesus. Irmãos, isso me faz lembrar da história de Jonas, porque Jonas também tinha uma visão equivocada a respeito de Deus. Jonas acreditava que Deus morava em Israel, de modo que se ele fugisse de Israel, Deus não o encontraria. Ele procurou se dirigir ao lugar mais longe do mundo conhecido, Tarsis. Mas, para a surpresa de Jonas, Deus foi ao seu encontro. E os marinheiros do navio estavam na mesma condição de Jonas, porque também tinham uma visão equivocada de Deus. Cada um roga ao seu Deus, porque eles acreditavam em deuses especialistas, o Deus do vento, o Deus do sol, o Deus do mar. E cada um roga ao seu Deus para que controlasse a tempestade. Mas, quando Jonas compartilha com eles que era o Senhor quem estava provocando aquilo, porque Ele era o Deus que fez o céu, a terra e o mar. Então, eles rogam ao Senhor, a visão deles é corrigida, e o final do capítulo 1 de Jonas, o versículo 16, irmãos, é similar ao versículo 41 de Marcos capítulo 4, os marinheiros ficam assombrados, eles se enchem de temor, porque veem que o Deus Todo-Poderoso fez cessar a tempestade, eles reconhecem que há um Deus que controla todas as coisas, e a visão que nós temos de Deus é fundamental, irmãos, para o enfrentamento das dificuldades. Porque, por exemplo, se eu entender que Jesus é apenas um curandeiro, eu vou buscá-lo apenas quando eu tiver essa necessidade. Se eu entender que Deus, Ele existe apenas para satisfazer a minha vontade, quando Ele não satisfizer, eu vou abandoná-lo. Se eu entender que Deus gosta de punir as pessoas e apenas isso, então eu vou ter prazer em vê-lo atuando e vou pedir que ele pese a mão sobre as pessoas. Mas, se eles entendessem, irmãos, que Jesus era o Deus encarnado, eles lembrariam do versículo que eu citei anteriormente, do Salmo 121, que o guarda de Israel nunca dorme. Então Jesus estava com eles. Mas eles queriam que Jesus fizesse uma coisa que não tinha a ver com a sua natureza. O que eles esperavam de Jesus?
quando eles questionam Jesus, Jesus faz cessar a tempestade e eles se surpreendem, ou seja, eles não esperavam que Jesus fizesse cessar a tempestade, eles esperavam outra coisa. Talvez que Jesus ajudasse nas tarefas marinheiras para manter o barco ali estável. Mas Jesus faz outra coisa, irmãos, às vezes estamos esperando que Jesus faça o que nós queremos que Ele faça, mas Jesus, Ele faz a sua vontade, porque Ele é soberano e a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E Ele corrige a nossa visão por meio das circunstâncias. Porque, na verdade, irmãos, Deus não está no banco dos réus. Por isso eu penso que a pergunta a ser feita, quando nós enfrentamos dificuldades, sofrimentos, deveria ser feito, a pergunta a ser feita deveria ser: eu me importo? Eu me importo com a vontade de Deus? Eu me importo com as outras pessoas que, à semelhança da minha família, estão sofrendo também? As pessoas que estão endemoniadas, acorrentadas, as pessoas que estão talvez com sofrimentos diferentes, eu me importo. Eu me importo com a apresentação do Evangelho, a comunicação da verdade salvífica, aqueles que não ouviram. Irmãos, Deus não está no banco dos réus, mas nós um dia estivemos. E a Bíblia ensina que foi Ele que nos tirou de lá, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos resgatou do lamaçal do pecado e nos fez novas criaturas. Deus, Ele veio ao nosso encontro quando nós andávamos na incredulidade, tal como Ele fez com Jonas. Deus foi ao encontro de Jonas a fim de corrigir a sua visão. Cristo transporta os discípulos dessa tempestade, mostra o seu poder, faz um questionamento que toca no coração, mostra a eles na prática o serviço que Ele queria que eles prestassem. Mas, no fim, irmãos, o propósito é corrigir a visão dos discípulos, é mudar a perspectiva, tirar essa visão autocentrada e focar para fora, e dirigi-la para fora, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A gratidão, irmãos, ela nos faz lembrar dessas coisas. Quando olho para trás, quando dou graças a Deus por Ele ter curado meu filho, eu me lembro de cada um desses detalhes, daquilo que sofremos. E agora eu entendo aquilo que Deus queria falar aos nossos corações, aquilo que Deus queria nos ensinar. Porque agora, irmãos, a história dessa dificuldade, a dificuldade da enfermidade do Cristo, ela já acabou. A história dele continua, não significa que outras enfermidades não virão, mas aquela história já acabou, então agora eu posso ter uma interpretação mais fiel à luz das Escrituras. Assim como a irmã Gil, o Orlando, agora eles olham para trás e eles podem interpretar a sua história à luz da ação soberana do Senhor. O Orlando estava compartilhando momentos, quando antes de receber Cristo como Salvador, ele tinha atitudes que não glorificavam a Deus, mas ele reconheceu que em um dado momento, em contato com as Escrituras, Deus falou o seu coração. E agora, quando olha para trás, a história faz sentido. Quando nós olhamos para trás, irmãos, e percebemos os detalhes, olha, agora eu entendo por que Deus me levou naquele lugar, agora eu entendo por que eu passei por aquela dificuldade, agora eu entendo por que nós chegamos até aqui. Porque no momento do sofrimento, temos uma visão parcial. Nós não conhecemos toda a história, mas Deus não só conhece toda a história, mas Ele tem a história nas suas mãos. Ele está no controle de tudo. E tudo que Deus faz é bom. Por isso, nós temos motivos de sobra para agradecer, até mesmo antes de recebermos,
como o casal está fazendo nesta ocasião. Porque confiamos nele e vamos com ele até o fim, porque ele está conosco até o fim. Vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, te exaltamos, porque sabemos, ó Deus, que sem ti nada podemos fazer. Sabemos, ó Deus, que a tua bondade, Pai, ó Deus, ultrapassa os limites da nossa compreensão. Teu amor incondicional, Pai. Ó Deus, nós não entendemos, mas obrigado, Pai, porque com graça e misericórdia o Senhor nos alcançou. Obrigado, Pai, porque o Senhor, a cada dia, Deus, continua cuidando de nós, ainda que nós, Pai, não consigamos enxergar, ainda que pensemos, ó Deus, que o Senhor está dormindo, o Senhor continua no controle de todas as coisas, ó Deus, conduzindo as nossas vidas, ó Deus, no decorrer das tempestades, Pai, consolando, confortando nossos corações. Ó Deus, abençoa cada um dos teus servos, ó Pai, abençoa Orlando, a Dil, ó Deus, e continua a nos guiar em nome de Jesus. Amém.